Então, agora falando um pouquinho sobre o que é o oxigênio, né? Esse oxigênio, ele é um gás que é inodoro, ou seja, ele não tem cheiro, ele é insípido, ele não tem gosto nenhum, ele é transparente e ligeiramente mais pesado que o ar. Então, esse oxigênio, ele alimenta a combustão, certo? Ele está presente na nossa atmosfera e ele precisa de um fluxômetro e um regulador de pressão para que ele seja liberado, tá? A determinação de gases arteriais é o melhor método para averiguar a necessidade e a eficácia da oxigenoterapia, certinho? Então, o oxigênio ele é extremamente importante quando a gente vai realizar o processo de tratamento do paciente com oxigenoterapia. Então, a oxigenoterapia, né, ela consiste em quê? Ela consiste na administração do oxigênio, certo? Em uma concentração maior, sempre maior, do que a encontrada na atmosfera, tá? Então, aqui na atmosfera, pessoal, a gente tem aqui uma ilustração. 78% do nosso ar é nitrogênio, é composto por nitrogênio. 21% é composto de oxigênio e 1% é composto de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases aí existentes, tá? Então, na atmosfera, a gente consegue encontrar, ó, apenas 21% de oxigenação. Então, a oxigenoterapia, ela sempre vai ser, né, maior do que a encontrada, né, ali no meio atmosférico. Então, esse tratamento só é válido quando ele é maior de 21%, tá? E aí a gente tem algumas alterações que podem acontecer quando essa troca gasosa, quando esse ar ele não chega nos tecidos do paciente. Então a gente pode ter, a primeira alteração pode ser a hipóxia, tá? A hipóxia significa que o nível de oxigênio ele está inadequado aos tecidos. Então, todos os meus órgãos, né, do meu corpo, eles não estão conseguindo receber oxigênio o suficiente. E aí, essa deficiência, ela está relacionada à perfusão. Já, né, a hipoxemia, ela está relacionada na diminuição da pressão de oxigênio arterial. Lembra que eu falei para vocês que os nossos alvéolos, eles têm, né, ali proximidade com os capilares, que essa proximidade faz com que o oxigênio entre para dentro do capilar. Quando ele entra para dentro do capilar, ele exerce uma determinada pressão. E essa pressão, ela tem que ser necessária para que essas hemoglobinas, elas carreguem o oxigênio pelo nosso corpo. Então, se não tiver pressão suficiente, o oxigênio também não chega. Então, quando acontece essa questão de não ter a pressão suficiente, a gente tem a questão aí, esse problema relacionado à nossa difusão, tá? Esse primeiro aqui, essa primeira imagem, ela ilustra como que a perfusão, ela acontece, tá? Quando há aqui, ó, uma deficiência, né, nos capilares, onde a gente não consegue passar o oxigênio, né, por meio dos alvéolos, e a gente não consegue externar o dióxido de carbono composto aí, que compõe o nosso sangue, tá? E a difusão é esse mecanismo aqui, ó, pessoal, onde nos próprios alvéolos, há um mecanismo onde não deixa com que o oxigênio ele entre com a determinada pressão que ele precisa para poder chegar nos tecidos do paciente, tá? Então, a hipóxia, ela tem alguns sinais e sintomas que são muito comuns, tá? Ela apresenta sinais respiratórios, então o paciente vai ter um ataque apneia, o paciente vai apresentar uma respiração laboriosa. O que é laboriosa? É uma respiração muito ofegante, né? Com dificuldade de respirar, onde o paciente ele começa ali a retrair os pulmões, a gente consegue ver as costelas do paciente abrindo e fechando com muita rapidez, e a gente começa também a perceber o batimento da asa do nariz do paciente. E ele também apresenta uma cianose progressiva, ele começa a ficar com a coloração arroxeada. Nós temos aqui sinais cardíacos, então o paciente vai apresentar taquicardia, bradicardia, hipotensão e pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Sinais neurológicos, a gente tem a inquietação, confusão, a prostração do paciente, convulsão e também pode chegar até ao coma, tá?
E aqui a gente tem as manifestações, né, de leve a moderada, e a gente tem a grave aqui também. O que que acontece quando é leve a moderada? A hipoxemia é leve a moderada, e quando a hipoxemia ela é grave, tá? Então, de leve a moderada a gente tem taquipneia, dispneia, palidez, taquicardia, agitação, desorientação, cefaleia, hipertensão leve e vasoconstrição periférica. E quando essa hipoxemia é grave, a gente tem a taquipneia, dispneia, cianose, taquicardia, bradicardia e também apresenta já arritmias do coração, sonolência, confusão mental, hipertensão e hipotensão eventual, né? A gente fica ali oscilando entre hipertensão e hipotensão, que é uma condição muito grave, perda de coordenação motora e o baqueteamento, certinho?